A todos, bem-vindos, a todos nós que estamos aqui presentes e aqueles que nos ouvem ou ouvirão em outro momento. Meus queridos amigos, é muito bom estarmos aqui. E hoje o tema é por demais importante para nós espíritas. Então, agradecendo a Jesus por este momento e essa oportunidade de, mais uma vez, poder transmitir um tema para nosso estudo, para nossa análise também, que possamos, então, receber as bênçãos e a proteção do mais alto desses amigos queridos que nos orientam aqui. O nosso tema de hoje, Allan Kardec. Eu vou perguntar se alguém ainda não tinha ouvido falar do nome Allan Kardec. Todos já ouviram. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ele, porque amanhã completa-se 220 anos do seu nascimento. Esse é o nosso Allan Kardec. Quem foi, então, Allan Kardec? Esse foi o pseudônimo que ele utilizou, que foi utilizado por Hippolyte Léon Denisard Rivail, o verdadeiro nome de nascimento de Allan Kardec. Ele nasceu em Lyon, na França, em 3 de outubro, então, como nós já dizíamos, de 1804, e desencarnou em Paris, em 31 de março de 1869. Filho de uma antiga família católica, de magistrados, de advogados, mas ele não quis seguir. Desde o início, ele já se identificou que não era isso que queria. Então, e também os seus pais, não podemos deixar de falar neles, né? Jean-Baptiste Antoine Rivail e Jean-Louis Duhamel foram seus pais. Seus primeiros estudos foram em Lyon mesmo, onde nasceu. Aos 10 anos foi para Yverdon, na Suíça, onde estudou com Pestalozzi. Foi um passo imenso no desenvolvimento intelectual e dos seus conhecimentos, e desde o início ele sentia-se atraído para as ciências e a filosofia. Aos 14 anos, tal era o desenvolvimento intelectual, o conhecimento que ele já estava adquirindo nos seus estudos, que ele passou a ajudar o mestre Pestalozzi nas aulas. Então, ele começou a ministrar aulas, a ajudar os colegas que não conseguiam alcançar o conhecimento, se desenvolver bem nos estudos. Ele passou a ajudar, dando aulas para esses condiscípulos, como ele chama. E aos 18 anos, ele bacharelou-se em Ciências e Letras. Era poliglota, conhecia diversos idiomas, como vemos ali, e que facilitou bastante, porque, como nós vamos ver também, ele fez muitas traduções. Esse aí é o castelo de Yverdon, onde ele estudou, onde ficava a escola de Pestalozzi. Só para a gente ter assim, uma ideia de como era, né? Foi um educador, tão logo ele se formou lá, encerrou seus assuntos, se bacharelou, ele voltou para a França, onde, então, ele começou a trabalhar naquilo que ele gostava mesmo, que era ensinar. Foi um educador por excelência, profundo conhecedor da psique infantil, porque era assim que Pestalozzi trabalhava, no desenvolvimento da criança, trabalhando seu conhecimento nato, ele buscava desenvolver isso aí na criança. E isso, Kardec, o Rivail, vamos falando assim ainda, trouxe com ele e gostava muito de ensinar.
Então, ele escreveu aproximadamente 15 livros didáticos, era um professor e escrevia. E sendo que o primeiro, ele tinha tanta preocupação com o ensino, que ele criou, desenvolveu ele mesmo um plano para ajudar no ensino. Então, o nome do livro era Plano Proposto para a Melhoria da Instrução Pública. Olha só a preocupação, os cuidados que ele tinha, né? Então, como eu disse, ele traduziu obras também para a Alemanha, e o método por ele empregado era muito simples, muito fácil, claro, para as crianças, para os jovens, para os estudantes, entenderem os temas das matérias, dos estudos que eles faziam. E ele amava tanto ensinar, ele amava tanto o bem do próximo, que nessa ocasião, em 1875, ele fundou na sua residência uma escola para cursos gratuitos, onde ele ensinava física, química, astronomia, a astronomia e agora fugiu outra. Mas diversos outros temas ele trabalhava na própria residência dele, sem cobrar, e por 6 anos ele desenvolveu este trabalho. Em 1871, ele conhece a Amélie Gabrielle Boudet, a companheira dele, principal colaboradora. Ela era professora de letras e belas artes, e casaram-se sem muita demora, né? Em 1872 já estavam casados. Ela também continuou muito dos trabalhos dele depois da morte, como a Revista Espírita, como o próprio livro Obras Póstumas, que foi escrito depois da sua morte, com apontamentos que ele mesmo fez. Ele fazia os apontamentos, então as outras equipes dele trabalharam neste livro e publicaram-no. Como ele era como homem, né? Caráter ilibado, estudante brilhante, educador dedicado, ele ia a fundo, desenvolvia, como vimos, ele buscava facilitar o estudo dos jovens alunos, né? Foi escritor, tradutor, pesquisador, todas as qualidades morais que concorrem para formar o homem de bem foram logo desabrochando no jovem Hippolyte Rivail e constituíram sempre o fundo do seu caráter. E desde o início, todos os caminhos seguidos por Rivail, seus estudos, suas pesquisas, a própria tarefa de escritor, tradutor, isso tudo ajudou ele no desenvolvimento, indo ao encontro da missão a que ele estava destinado. E ele era um espírito missionário. E o que é ser um espírito missionário? O que é ter uma missão? Vamos ver o que é. O planeta Terra é visitado por inúmeros espíritos que, reencarnados, assumem a responsabilidade de ser exemplo e acelerar o progresso mediante invenções, descobertas, inspirações. Podemos entender esses espíritos como espíritos missionários, já como educador. Kardec já tinha esse ímpeto, né, de inventar, de descobrir, de buscar. Tantos livros que ele escreveu tinham esse jeito claro e simples que ele buscava escrever para facilitar o aluno. E conforme esclarecimento, então, ainda sobre o espírito missionário, o Livro dos Espíritos nos diz, lá nas questões 568 a 584, ele fala todo esse período aí sobre missão. Então, que a missão está em relação com a capacidade e a elevação do espírito. Nós sabemos, nós que somos espíritas,
que todos nós viemos, encarnamos para cumprir uma missão. E a missão, então, vai depender da capacidade e da elevação que o espírito tem. Tem missões simples, tem missões mais complexas, como a de Allan Kardec. Nem toda a missão é uma missão de missionário. O missionário é aquele que expande o seu conhecimento, né? Acelera o progresso. Mas tem aquela missão do pai, né? Dos pais. Qualquer tarefa que fazemos, ela pode estar vinculada à nossa missão, porque precisamos aprender, porque está destinada para nós, né? Sempre há uma experiência em cada missão que nós vivenciamos aqui, as nossas tarefas. Um professor, né? Professor de classe é um missionário também, ele também ensina, ele também acelera o progresso daquelas crianças, daqueles jovens. Como e quando chegam esses missionários? Como nós entender essa chegada, né? Essa encarnação de missionários? E agora eu vou ler toda essa passagem aqui, porque ela é muito linda. E todos, a maioria, pelo menos, eu acho que já conhece, já leu. Os Espíritos de Deus, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se põe em marcha ao receber a ordem de comando, espalham-se por toda a face da terra e, semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos daqueles que não enxergam. Em verdade vos digo, é chegado o tempo em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As vozes dos espíritos superiores ressoam como o som da trombeta, e os cânticos dos anjos se associam a elas. Aonde que está essa mensagem? No prefácio do nosso Evangelho. É muito linda. E aqui, então, eu pude entender, são os missionários, esses espíritos que Deus, sob o comando de Deus, se espalham por toda a terra. A missão dos espíritos encarnados consiste em instruir os homens, ajudar o seu progresso, melhorar suas instituições por meios materiais e diretos. Esta foi a grande missão de Revival, como educador, e de Allan Kardec, como codificador da doutrina dos espíritos, com a ajuda dos espíritos encarnados e desencarnados. A nova doutrina, a doutrina espírita. Aqui, então, a missão de Kardec, os primeiros contatos, os primeiros estudos sérios, tudo isso aqui nós vamos ver um pouquinho de cada, bem rápido, porque falar de Kardec é como falar do Bezerra, como eu disse outro dia, é um seminário, é muita história linda e importante para nós entendermos, como muitas vezes a gente se encolhe para fazer alguma coisa maior, né? A gente parece que tem medo. Então, os primeiros contatos com os fenômenos mediúnicos foi lá em 1854. Vocês lembram do começo, né? Em 1848, lá em Hydesville, em Nova York. Então, veio para a América e para a Europa toda estes movimentos. E eles explodiram em forma de mesas que giravam. E ele ficou sabendo disso em 1854. Não deu muita atenção, mesas que giram. Ele era um cientista, magnetizador. Ele quer saber de mesas que giram. No início, ele realmente não buscou saber sobre isso. Depois, um amigo dele, que também era magnetizador, falou com ele, falou para ele sobre as mesas que giravam. Ele disse, interessante, mais ou menos isso, né? Passado mais um tempo, já por volta de 1855, esse mesmo amigo
falou mais sobre essas mesas e o convidou, então, para ir na casa da senhora Roger, que era uma sonâmbula, onde eles iam conversar mais sobre esse assunto. E lá ele conhece, então, o senhor Patier e a senhora Pleme Mison, que o convidaram para ir na casa deles, onde faziam experiências. Ele aceitou imediatamente, porque ele já estava muito ansioso para conhecer um pouco mais sobre isso. Então, foi ali que ele presenciou pela primeira vez esse movimento das mesas. Então, ele viu que não tinha dúvida, que elas giravam, que elas se mexiam, ele já estava vendo que era mesmo. Dançavam, pulavam, subiam, desciam. E assim, ele começou a analisar isso aí. Ele era um observador, um pesquisador. E ele viu que decorria esses movimentos de uma causa. E ali ele ficou analisando mais. Ele viu também que nessas aparentes futilidades havia algo mais sério. Então, foi nessas reuniões que ele conheceu também o senhor Baldin. Eu vou ler Baldin, mas como é francês, deve ter um sotaque, deve ser Boudin, porque o francês puxa para esse lado. E lá foi ele para casa, foi convidado, você foi para casa nas sessões semanais que tinha na casa do senhor Baldin e da família dele. E ali, então, ele teve ocasião de observar outras coisas, que era a respeito da mediunidade. Haviam médiuns ali, médiuns que recebiam mensagens, médiuns as quais respondiam perguntas que eram formuladas, mas não eram elas que recebiam individualmente, eram as duas juntas, através de uma cesta. As duas colocavam as mãos na cesta, eu vou mostrar para vocês, e a cesta respondia perguntas, e não só as perguntas feitas em voz alta, elas respondiam as perguntas feitas mentalmente. E aí o Kardec disse assim, ó, aí tem coisa. Então, como as respostas não podiam ter muita interferência das médiuns, porque elas estavam entre duas, aí os pensamentos iam se embaralhar. E ele viu, então, que ali havia a intervenção de uma inteligência estranha, porque as respostas eram certas, corretas, respondiam as respostas como se esperava, né? Então, que será que haveria ali? Que inteligência é essa que respondia através de uma cesta? Então, aqui nós vemos, tem um lápis ou uma caneta ali, elas ficavam com as mãos sobre essa cesta, como eles chamam, carrapeta, o nome, e aí iam respondendo as questões. Uma noite, então, o Kardec, nessas reuniões mediúnicas, né, porque o Kardec não era médium, ele tinha muita intuição, mas ele recebeu uma mensagem de uma médium, a senhorita... Não é aqui que fala. Ele recebeu do mentor, do protetor espiritual dele, o Zéfiro, que disse que eles já tinham se conhecido numa outra existência, na Gália, no tempo dos druidas, e ele se chamava Allan Kardec. Ele falou também para o Rivail que ele tinha uma missão e que o Espírito Verdade iria convocá-lo para explicar para ele, para falar para ele sobre essa missão. Em 12 de junho, então, pela mediunidade da senhorita Aline, o Espírito Verdade se apresenta, então eles travam um longo diálogo, onde o Espírito esse vai explicar para ele sobre a missão dele, que ele iria ter a partir dali. Então, em breve, ele diz assim, ó, que a missão dos reformadores, como era a missão dele, era cheia de tropeços e perigos, e que a dele seria rude, seria difícil, que ele poderia triunfar ou falir, que ele nunca falasse da missão, que assistência nunca iria faltar a ele, que haveria muito ódio, muita perseguição, muita traição, que ele estivesse preparado para isso. E que para essas missões não basta inteligência, tem que ter humildade,
tem que ter modéstia, desinteresse, não querer, né, se orgulhar daquilo, não ficar falando para todos. Ele também falou que se exigia devotamento, abnegação, disposição a todos os sacrifícios, e seriam muitos, e ele pôde. Então, última, né? Importante isso aqui, vês assim que tua missão está subordinada a condições que dependem só de ti. Tranquilo, só isso ele precisava. Ter todas essas qualidades, serenidade, equilíbrio, não ter aquela impetuosidade de ir falando qualquer coisa que ele ia descobrindo, que ele ia desenvolvendo, né? Ter muita prudência, cuidado com as seleções que ele fosse fazer. Enfim, era uma missão árdua. E ele trabalhou incansável nas suas pesquisas. Compreendia, antes de tudo, a gravidade dessa exploração que ele ia empreender. Percebi que aqueles fenômenos seriam a chave do problema tão obscuro e controvertido do passado e do futuro da humanidade. Era, em suma, toda uma revolução de ideias. E ele entreviu, então, novas leis, ele percebeu que havia um mundo invisível que contatava com um mundo visível. Ele também percebeu que aquele espírito que se comunicava era o espírito de uma pessoa que já tinha morrido e que essa pessoa não tinha todo o saber e que também essa comunicação provava a existência de mundos invisíveis, né, um mundo invisível, ambiente presente, próximo, né? E, enfim, muitos resultados. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, que eu pulei. O método da investigação, que nós precisamos entender como Kardec conseguiu, né? É o método experimental, fundamentado na observação, comparação, análise sistemática e conclusão. Quem tem um conhecimento científico sabe bem como é que é isso, exatamente o método científico, dentro dessas linhas aqui. E assim ele foi trabalhando, buscando, observando e comparando, cuidando esses aspectos necessários. E mais, tinha 2 importantes critérios adotados por ele que não podiam faltar, que era a generalidade e a concordância do ensino dos espíritos, porque Deus espalhou os espíritos pela face da terra. E esses eram aqueles que também iriam auxiliar Allan Kardec. E ele, então, como que ele fazia? Como que ele foi reunindo esses ensinos para que ele pudesse formar um contexto total? Como é que ele poderia juntar a generalidade e a concordância? Ele escrevia cartas, fazendo perguntas. Todos nós conhecemos o Livro dos Espíritos, né? Todos conhecemos. Ele, então, fazia aquelas perguntas que estão no livro, ele fazia as perguntas e enviava. Havia diversos núcleos de trabalhos mediúnicos, assim como nesse que ele foi ali na família Baldin, havia em diversas partes do mundo, e ele mandava cartas, essas cartas vinham com as respostas, ele analisava, comparava, método experimental, observava, né? Via assim, as respostas tinham que ser iguais, aquelas que eram iguais, ele podia lançar. E assim ele fez as primeiras 501 perguntas do Livro dos Espíritos. Depois vieram mais, que completaram as 1019. Vejam bem como foi fácil esse trabalho, né? Não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha telefone, eram cartas que eram enviadas, claro, pelos correios, mas como é que iam? Iam por navio, iam
levavam alguns que iam viajar, enfim, essas cartas eram entregues e voltavam, e assim ele foi montando. Meus irmãos, 1855 começou as primeiras investigações, os primeiros contatos. 1857, Kardec estava nos presenteando com o Livro dos Espíritos. Então, ele diz assim: graças à proteção e assistência dos bons espíritos, Rivail nunca desanimou. Foi um trabalho árduo, mas atento à sua missão, finalmente concluiu seu primeiro livro. Mas daí, como que ele assinava? Como que ele ia assinar esse livro? Ele era um cientista conhecido na sociedade científica, na sociedade educacional. Como é que ele não poderia botar o nome dele ali? Poderia prejudicar esse empreendimento. Aí lembrou que o guia protetor dele falou que ele tinha, numa outra encarnação, o nome de Allan Kardec, e ele, então, escolheu esse nome, certo? Então, em 18 de abril de 1857, vejam quanto tempo ele teve para fazer tudo isso. 501 questões nessa primeira edição. E em poucos anos, essas ideias acharam numerosos adeptos, porque eram muito coerentes, eram fáceis de assimilar em todas as classes e em todos os países. E aí depois precisou continuar a tarefa, né? Escrever o Livro dos Médiuns, tendo como coluna principal o Livro dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo, para cada um destes livros, meus queridos amigos, é uma história incrível para relatar. Mas hoje, só vou dizer quais foram os livros: O Céu, o Inferno e a Gênese, completando então o nosso Pentateuco. Depois ele escreveu também, simples também, Revista Espírita, 12 exemplares por ano, em 12 anos. Ele escreveu também o livro Que é o Espiritismo, em 1859, e deixou todos os escritos para as obras póstumas, para o livro que foi escrito depois, baseado naquilo que ele tinha deixado escrito. Fez mais. Em 1º de abril de 1858, ele criou, toda regulamentada, a primeira sociedade espírita, com o nome de Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, com objetivo exclusivo para o estudo e o que poderia contribuir para o progresso dessa nova ciência. Ele tinha um grupo que trabalhava com ele. Aqui, então, os nossos livros. Então, em 1º de janeiro de 1867, ele deixa uma nota dizendo que tudo aquilo que o Espírito Verdade falou para ele, tudo que ele ia passar, tudo que ele ia vivenciar, traição, todos os cuidados que ele precisaria ter, ele constatou todinhos eles. Tudo se apresentou para ele. E os demais, né, estudiosos confirmam, então, que Kardec não foi um simples compilador. Nós dizemos, ele é o codificador, né? Coube a ele a tarefa de organizar e ordenar as perguntas sobre os assuntos mais complexos, e nós conhecemos bem esses assuntos, né? De O Livro dos Espíritos e de todo o demais Pentateuco. Distribuir didaticamente as matérias, não foi só pegar, veio a resposta lá, vou botando aqui, não. Distribuir de forma clara, compreensível, separando o Livro dos Espíritos, é separado em 4 livros. Cada um destes vai formar um daqueles. Redigir comentários às respostas. Certa vez, bem rapidinho, ele estava escrevendo e
batiam, e ele começou a ouvir aquela batida na parede. Era o Espírito Verdade, e numa reunião ele perguntou, então, para as médiuns, e veio a resposta, que era o Espírito Verdade que queria dizer para ele que aquilo que ele tinha escrito ali não estava certo. Quer dizer, ele estava sendo monitorado ininterruptamente. Dar precisão aos títulos dos capítulos e subcapítulos, fazer elucidações complementares, fazer observações, anotações, sempre profundas e incisivas. Foi o primeiro a formar, com os fatos observados, um corpo de doutrina metódico e regular, claro e inteligível para todos. Meus irmãos queridos, este é Allan Kardec. Esta é a doutrina, como diz ali, trouxe luz nos nossos caminhos. Como os Espíritos de Deus que chegam, os Espíritos missionários, para nos iluminar, nos abrir os olhos, nos enxergar nas nossas atitudes e procurarmos crescer dia a dia, melhorando e buscando, através da nossa doutrina, o conhecimento, como Jesus sempre, que eu sempre falo que Jesus nos diz, né? Amai-vos e instruí-vos. O amor é a base da doutrina espírita, é a base dos ensinamentos de Jesus. O estudo é a outra base, porque ele nos liberta, o conhecimento nos liberta. Nós não ficamos aqueles que ouvem uma explicação e aceitamos. Não, nós temos capacidade de raciocínio quando nós buscamos o conhecimento. E assim convido a todos que façam parte da nossa doutrina espírita, efetivamente estudando, buscando um conhecimento maior, buscando conhecer mais essa figura maravilhosa que foi Allan Kardec. Eu agradeço muito, espero que tenha conseguido passar o centro, a principal mensagem deste grande personagem da nossa doutrina e da história, enfim. Muito obrigada. Obrigada, Jesus, que assim seja.